Olá, alunos do terceiro ano. E aí, como é que vocês estão? Como é que tá indo a mente nessa pandemia? Estão todo mundo tranquilo, na paz? Se quiser conversar com alguém, nós estamos aí à disposição também. E hoje irei começar a introdução ao estudo da reta. Isso é referente à semana 2 do PET 2. Meu nome é Joyce de Souza e bora lá? Bom, para entender melhor essa questão do estudo, no comecinho do estudo da reta, é importante frisar a questão do plano cartesiano. E para isso, eu vou precisar usar um aplicativo chamado GeoGebra. E eu recomendo muito para vocês. É um aplicativo muito bacana e dá para vocês entenderem o funcionamento não só de uma reta, de uma circunferência, de uma esfera, de qualquer forma geométrica, um triângulo, mas também você consegue ver figuras 3D nele também. Então vamos lá. Bom, essa reta aqui que está na horizontal aqui, ela vai ser o nosso eixo X, ou seja, o eixo das abscissas. E esse daqui, nosso eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Nunca se esqueça disso. Isso é muito importante você lembrar sobre isso, porque fica mais fácil na hora de você conseguir interpretar um gráfico, interpretar um plano cartesiano, alguma imagem, onde vai cada valor, quem que é o nosso X, quem que é o nosso Y. Então, assim, é bem importante frisar isso. E na questão do nosso plano cartesiano, nós temos umas questões a se pontuar. O que elas são? Nós temos, originalmente, 4 quadrantes, 4 partes. O nosso primeiro quadrante, ele é esse daqui, onde todos os nossos eixos eles são positivos, viu? Então, se eu colocar uma entrada aqui em que o meu x ele é maior que 0, nossa, tá saindo demais. Maior que 0, ele coloriria isso tudo aqui. Só que o primeiro quadrante, ele também tem o y maior que 0. E aí a gente encontra uma parte que ficou extremamente bem mais escura, né? E essa é o nosso quadrante, tá vendo? Só tentar diminuir aqui, para ficar mais visível. Bom, as partes mais claras são apenas onde tem o x positivo maior que 0 ou o y maior que 0. Só que onde vai que os dois ter uma interseção, onde ambos vão ter os valores assim, vão se encontrar sempre positivos, é apenas nessa parte que está mais escura aqui no desenho. Aí, agora eu quero que isso aqui no meu primeiro quadrante, né? Bom, mas agora eu quero que meu x seja negativo. Então, eu vou colocar aqui x, ele é menor que 0. Só que, não, ficou feio, né? Ficou várias cores iguais. Então, eu consigo trocar a cor aqui, que vai conseguir me mostrar melhor o que eu quero. Eu vou colocar vermelho. E aí, vermelho com azul dá roxo, então fica mais ou menos assim. O nosso azul, nosso quadrante azul, ele vai ser o nosso quadrante... Opa! Nosso quadrante azul. Tá difícil. Eu esqueci de fechar aqui. O nosso quadrante azul escuro, ele vai ser nosso primeiro quadrante. O nosso quadrante roxo vai ser o nosso segundo quadrante. E agora entramos novamente em mais uma coisa.
nós temos que o terceiro quadrante, ele é todos os seus eixos negativos. Então, vamos colocar aqui y menor que zero. Mas beleza, ficou muito parecido. Então, vamos novamente trocar a cor do nosso plano y menor que zero. Vou colocar a cor de verde. Acho que vai dar um contraste melhor. Deixa eu ver qual que vai ficar melhor aqui. Um verde mais escuro, talvez? Aí. E aí ficou mais ou menos dessa forma. Então, aqui, só com isso, a gente já consegue ver quem é o nosso primeiro quadrante, nosso segundo quadrante, nosso terceiro quadrante e nosso quarto quadrante. Como? O azul escuro, onde todos os nossos eixos são positivos, é o primeiro quadrante. O nosso roxo, onde nós temos apenas o y maior que zero e o x ele é menor que zero, então ele está de roxo, que é o nosso segundo quadrante. Nosso laranja, talvez? Marrom, não sei. Uma cor aí meio estranha. Ele vai ser o nosso terceiro quadrante, onde ambos os eixos são menores que zero. E o nosso verde clarinho aqui, quase parecendo um azul, que vai ser o nosso x maior que zero e o y menor que zero. E esses são os nossos quadrantes. O nosso ponto de origem, que é o ponto 0, 0. Isso também é muito importante, viu? Porque mais para frente vocês vão notar umas coisas. Aí, ó, o nosso ponto, vou trocar de cor também, porque senão fica tudo azul. Esse aplicativo ele gosta bastante de azul. Vou botar um roxinho aqui. É um aplicativo muito tranquilo de usar. É real. Vocês vão aprender bastante com ele, juro mesmo. Dá para você entender a questão de por que aquele é o primeiro quadrante, segundo, terceiro, com a questão de ponto e tudo mais. Então, vamos lá. Oh, meu Deus. Voltando aqui, só desmanchar tudo isso daqui. Prontinho, tudo apagado. E vamos voltar aqui para o nossa matéria, né? Entrando agora na reta, eu lhes pergunto, qual é a propriedade fundamental da reta? Não vale que a reta tem infinitos pontos, viu? Bom, infelizmente eu já fui colocando logo aí no slide, mas nós temos que a variação de x e a variação de y, quando elas são divididos, eles sempre vão dar o mesmo valor. Ou seja, eles são constantes. E isso, fazer ΔY dividido por ΔX, que é a variação, né? Ele é chamado da inclinação da reta. Uai, mais para frente eu vou voltar lá no aplicativo e vou mostrar essa questão da variação. Então, vamos lá. E a equação de uma reta? Como que eu vou descobrir isso? Simples. Tem uma equação específica da reta, que é o y igual a x mais b. Esse b pode ser 0, pode ser 1, 2, 3, infinito. Pode ser negativo, pode ser qualquer coisa. E isso o b vai nos dizer se o nosso y igual a ax mais b, ele está no nosso eixo, né? Lá no nosso ponto de origem, ou se ele vai estar ou em cima ou mais abaixo. Isso depende muito do b. E isso também eu vou explicar para vocês fazendo retas explicativas lá no nosso GeoGebra. Mas quem que é o nosso A? Bom, o A é o nosso coeficiente angular, ou a nossa inclinação, e o B é o nosso intercepto Y, ou coeficiente linear. Olha, o B ele é muito tranquilo de se resolver, mas para resolvê-lo, a gente precisa do A primeiro. Então, eu vou entrar lá no GeoGebra
E vou mostrar por que eu estava falando da questão da reta. Que o P ele vai nos definir isso. Qual vai ser a posição em que nossa reta vai estar. Vamos chutar aqui. Eu tenho uma reta y igual a x. Vou pegar a mais básica. Y igual a x. Pronto. Y igual a x, qualquer ponto que eu pegar aqui é o único caso em que eu consigo pegar, por exemplo, y menos x, que vai dar igual sempre só dessa forma. Y, aqui está com uma escala muito grande, vou diminuir essa escala, porque senão vai ficar difícil para interpretar o exemplo, né? Vou voltar aqui para 1, 2, 3. Aqui, ó. Aí. A gente tem que o nosso x sendo 1 e nosso y sendo 1. 1 dividido por 1 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. E vai assim por diante, tudo vai ser 1. Você não precisa fazer o cálculo da variação, que é pegar um ponto A, um ponto B, fazer um menos o outro e achar quem que é o nosso delta y, quem que é o nosso delta x. Essa fórmula vai lembrar muito vocês a fórmula lá na semana 1, que é a da distância entre um ponto e o outro. Mas não é a mesma coisa, viu, gente? Vamos lá. Então, aí, se minha reta agora for y igual a x mais 1. Opa, botei errado. Oh, meu Deus, cadê? Ah, tá, aqui, mais 1. Olha só para vocês verem o que eu estou falando. Agora, com o meu x, meu b sendo igual a 1, a minha reta foi para cima. Olha só. Ela continuou com a mesma inclinação. Isso ela não mudou. Mas ela mudou a posição. Ela foi para frente. Agora, se eu quiser, por exemplo, colocar y igual a 3x. Olha só como é que ela vai mudar. Eu vou trocar a cor aqui para não ficar muito confuso. Vou colocar a cor de vermelho, minha cor favorita. E olha só como é que ela levantou um pouco. Antes elas estavam mais deitadas, vocês concordam comigo? Olha só a reta principal, que é y igual a x. E olha agora a nossa reta y igual a 3x. Tá vendo que ela ficou mais em pé? E isso vai assim por diante. Nós agora, por exemplo, colocar y igual a menos 3x menos 2. Olha para vocês verem como é que tá. E agora ela ainda mudou de posição. Ela inverteu. É uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês forem desenhar uma reta. Se o nosso x for negativo, ele vai para o outro lado. A reta vai virar a posição dela. Ela não vai mais ficar igual estava essa daqui, indo sempre para o plano total positivo, que é esse plano aqui, que é o nosso primeiro quadrante. Olha só agora o outro caso, quando o x é negativo, ele vai estar indo para o segundo quadrante, ou o quarto quadrante também, se for olhando para baixo, né? Mas eu prefiro olhar para cima porque você consegue enxergar melhor que ele está indo pro negativo, correto? Então, e assim vai, a gente vai brincando. Y igual a... Sempre esqueço que eu tenho que colocar por aqui. Y igual a menos 3x mais 1. Olha lá, ela continuou com a mesma angulação, né? Que o nosso A vai ser a questão, né, do ângulo, né? Em que ela vai estar. E continua sendo assim, da mesma forma.
A única diferença, quando era menos 1, ela era mais embaixo, agora ela sendo mais 1, está passando para cima do eixo. Então, quando o nosso B é positivo, ele vai cortar sempre no eixo Y quando ele for positivo. Agora, quando o nosso B for negativo, ele vai sempre cortar em nosso Y quando ele é negativo. E assim você vai brincando com a reta, você vai notando. Os desenhos acabam, você notando dessa forma, eles acabam ficando bem mais tranquilos de você conseguir calcular. Bom, então vamos dar continuidade. E agora, para calcular o nosso A. Como que a gente faz para calcular o nosso A? Bom, muito simples. Né? Eu tenho que parar de falar muito simples, porque é muito simples para mim porque eu já vi, né? Mas para vocês, às vezes não, com certeza não é. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Então, vamos lá. Ah, não. Rosa não, que é vermelho. Nós temos que a nossa inclinação, que é o A, né? Vou repetir, o A ele vai ser a inclinação ou o nosso coeficiente angular. E a nossa inclinação é dada por ΔY dividido por ΔX. Isso aqui vai ser o nosso A. Então, vamos ver. Eu quero excluir isso. Vou apagar essas retas aqui que eu fiz, que isso aqui agora não vai ser importante no momento. Qualquer coisa eu refaço elas. Então, vamos pegar um ponto qualquer. Eu quero um ponto esse e eu quero um outro ponto esse daqui. Pronto, eu tenho um ponto A, B e eu quero que uma reta passe por eles. Olha como é que é bem tranquilo. Prontinho aí, ó. Eu tenho uma reta e eu já sei até quem que é ela ali, mas é uma reta no qual é y igual, oh meu Deus, y, ele vai ser igual a 2x menos 4. Vamos ver se é isso mesmo? Olha lá, a nossa reta ficou no mesmo lugar, então tá isso mesmo. Então, beleza. O nosso A, ele vai ser 8, 12 e o nosso B, 4, 4. Nesse caso aqui, o nosso A ele ficou maior que o B. Então, mas a gente sempre tem que olhar quem que é o nosso primeiro ponto. Qual que é ele? Nosso primeiro ponto é o B e o nosso segundo ponto é o A. Então, a gente vai ter que pegar um menos o outro, ou seja, A menos B. Então, vai ser... Deixa eu pegar a caneta aqui de novo. Cadê a caneta? Caneta. Aqui, ó, desenhar. Delta Y. Opa! Delta Y. Opa! Delta Y, ele vai ser igual a YA, nesse nosso caso, menos YB. Quanto que vai dar isso aqui? Vamos lá. O nosso YA é o 12 e o nosso YB é o 4. Então, só fazer um menos o outro, nós vamos ter que o delta Y é igual a 8. E também vamos ter que o nosso delta X vai ser exatamente a mesma coisa. O final menos o inicial. Opa, que eu coloquei errado aqui. Espera aí só um minuto. Isso. No nosso caso aqui, o nosso XA vai ser o 8 e o nosso XB é o nosso 4. Opa, até ficou faltando aqui, ó. Então, um menos o outro vai dar 4. Pronto. Nós já temos quem é o nosso delta Y, quem que é o nosso delta X. Agora a gente só precisa saber quanto que vai dar o nosso A. Que vai ser o quê? 8 dividido por 4. 8 dividido por 4. Isso aqui nos dá o quê? Que é igual a 2. Pronto.
olhando ali para a nossa reta, nós temos que realmente o nosso A ele vai ser igual a 2. Tá, mas não é só isso, né, a questão. A gente também precisa confirmar quem que é o nosso B, né? O nosso Bzinho. Deixa eu limpar isso aqui que eu já fiz. Para sabermos quem é o nosso Bzinho, é só a gente pegar o nosso Y é igual a 2x mais B. E aí a gente tem que o nosso Y vai ser igual a B. Beleza, nós temos que o nosso X é igual a B. Nosso Y é igual a B. E aí é só olharmos então para a nossa reta. Onde que o nosso Y está sendo tocado? Não é aqui no menos 4? Então, Y é igual a menos 4. E assim a gente tem o nosso B, que é igual a menos 4. Mas não é só isso ainda. A gente já descobriu que é a nossa equação da reta, então, no caso, realmente confirmando que a nossa reta é 2x menos y igual a 4. Mas aí a gente entra em um outro caso, né? Que é o quê? Quem é a nossa raiz? Vocês lembram como é que tira a raiz? É só a gente pegar com y igual a 0. Então, a gente vai ter que 2x menos 4 é igual a 0. Então, vamos lá. 2x é igual a 4. X é igual a 2. E assim nós temos a nossa raiz. Ou seja, é o intercepto x, esse nosso caso aqui. E ele realmente está lá, batendo no 2. Então, olha, já conseguimos descobrir onde está batendo no x, onde está batendo no y, e até quem é a nossa fórmula da reta neste nosso caso. E assim você vai brincando até você descobrir como é que funciona, como é que vai indo. E é bem de boas isso, né? Você ir brincando. Eu curto bastante esse aplicativo, dá para você mexer bastante e entender o funcionamento da reta e da circunferência, das parábolas, das esferas, como é que elas funcionam. Dá para você fazer muita coisa e não apenas no plano. Esse aplicativo aqui também dá para você ver. Opa, eu apaguei aqui sem apagar as coisas. Limpar todos os meus desenhos. Nesse nesse nosso aplicativo, também conseguimos ver 3D. E se vocês até quiserem, depois eu consigo mostrar para vocês como é que funciona esse aplicativo aqui, é bem tranquilo. Quem quiser, é só me procurar pelo WhatsApp, mandar mensagem lá pedindo para a professora pedir uma ajuda no GeoGebra, que aí a gente encomenda um vídeo mostrando um funcionamento, e eu tenho certeza que isso aqui vai facilitar muito a vida de vocês. Bom, e com isso eu termino a minha aula de hoje. Eu espero que tenha entendido, que tenha sido mais claro do que o livro. Eu sei que às vezes só ler ele não é tão tranquilo assim, não é um livro assim que só você bater o olho você vai entender o que é, que eu tenha conseguido tirar as suas dúvidas e facilitado também na hora de criar um gráfico, olhando por esse nosso aplicativo que se chama GeoGebra, tá? Eu vou até colocar o nome dele aqui para vocês verem. Aqui, ó. Ele tem tanto online quanto também para baixar, então bem tranquilo de mexer, bem de boas mesmo. Não sei nem palavras para poder falar o quão tranquilo ele é de se mexer e dá para vocês brincarem bastante com ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Tchau, tchau!